A Juiz esclarece. Vamos falar hoje da cobrança de alimentos no estrangeiro. Já vimos que, no caso de não pagamento da obrigação alimentar, é possível instaurar contra o devedor uma execução por alimentos. A questão levanta-se quando o devedor e o credor se encontram a residir em territórios diferentes. Portanto, um está a residir em Portugal, outro em França. Vamos expor isto então por hipóteses. O credor que resida em Portugal poderá ou não chegar a penhorar ou pedir a penhora de bens do devedor que resida noutro país. Temos várias convenções internacionais que permitem a cobrança dos alimentos nesses condicionalismos. Temos, nomeadamente, um regulamento de 2009 que se aplica a todos os países da União Europeia, embora tenha algumas ressalvas quanto à Dinamarca, em termos do âmbito da aplicação, mas aplica-se a todos os países da União Europeia e aqueles que tenham aderido ao protocolo de Haia têm a possibilidade de ver reconhecido em qualquer um dos países abrangidos pelo regulamento uma decisão que tenha fixado alimentos, portanto é possível executá-la diretamente no território do outro país onde se encontra a residir o devedor. Portanto, temos o credor residente aqui em Portugal, por exemplo, o devedor residente no Luxemburgo. É possível, com uma decisão de condenação de um pagamento de alimentos proferida aqui em Portugal, ir cobrar diretamente ao Luxemburgo os alimentos que se tenham vencido e que não estejam pagos. Isto porquê? Porque no âmbito desse regulamento, que é de 2009 e que se aplica em Portugal a partir de junho de 2011, reconhece nesse regulamento a possibilidade de, sem necessidade de pedir no outro país o reconhecimento da decisão aqui proferida, ou sem necessidade de pedir o reconhecimento em Portugal da decisão que tenha sido proferida no Luxemburgo ou no outro país da União Europeia que tenha aderido a esse regulamento e ao dito protocolo de Haia, portanto é possível instaurar diretamente uma execução. Então, e como é que isto se processa? O credor que reside aqui em Portugal e que pretende executar a sentença que lhe fixou alimentos na França, por exemplo, irá formular o pedido junto da autoridade central. A autoridade central é aquela entidade que o regulamento identifica como, de certa forma, processadora da pretensão de cobrança dos alimentos. O pedido é feito diretamente a essa autoridade central, que é a Direção-Geral da Administração da Justiça, aqui em Portugal, mas cada um dos Estados que aderiram a esse regulamento e ao dito protocolo de Haia tem uma autoridade central que irá comunicar com a autoridade central portuguesa. Temos, portanto, o caso do credor português que pretende executar os alimentos que lhe foram aqui fixados relativamente a um devedor que reside em França ou em Espanha ou noutro país qualquer da União Europeia. O que é que terá de fazer? Vai ao site da Direção-Geral da Administração da Justiça, portanto, que tem lá identificado um link que permite introduzir todos os elementos necessários para que a autoridade central possa intervir. Será necessário, portanto, introduzir nesse link uma certidão da sentença que fixa os alimentos e, para além disso, comprovar que, de acordo com essa sentença, a pessoa que está a fazer o pedido é a pessoa que tem direito a receber os alimentos. Juntos a esses documentos, o que é que irá fazer a autoridade central? A autoridade central irá transmitir a pretensão à autoridade central do outro país, do país onde se encontra o devedor. Essa autoridade central, por exemplo, de Espanha, por exemplo, o devedor está em Espanha, a autoridade central espanhola irá tentar, junto do devedor,
obter o pagamento voluntário dos alimentos em dívida. Se isso não for possível, com base nos elementos que lhe foram remetidos a partir da Autoridade Central Portuguesa, irá, portanto, pedir às autoridades judiciárias do país da residência do devedor que sejam tomadas as providências necessárias para a cobrança efetiva dos alimentos que estejam em dívida. No nosso caso, no caso português, o pedido vem, por exemplo, o credor reside, vamos dizer, no Luxemburgo e pretende executar aqui um devedor português. A autoridade central luxemburguesa, portanto, aquela entidade que está designada no regulamento, a quem foi dirigido o pedido, irá pôr-se em contacto com a Autoridade Nacional Portuguesa, que é a Direção-Geral da Administração da Justiça, que, por sua vez, irá tentar resolver junto do devedor a questão da dívida de alimentos que está por pagar e, se não conseguindo obter o pagamento voluntário dessa dívida, irá enviar todo o expediente ao tribunal competente para que o Ministério Público, se for o caso, de alimentos devidos a crianças, possa diretamente, portanto, tomar as providências necessárias para a cobrança efetiva dessa dívida de alimentos. No que se refere às decisões proferidas por esses países, estão abrangidas por esse regulamento de 2009, que é relativo às obrigações alimentares, qualquer credor residente no estrangeiro, num dos países abrangidos pelo regulamento e que também tenham aderido ao protocolo de Haia, que eu mencionei, que é de 2007, também relativo às obrigações alimentares, poderá diretamente instaurar uma execução no território de outro país abrangido nos mesmos termos pela Convenção e pelo protocolo, com base numa mera certidão da sentença que, no seu país de residência, fixou a obrigação alimentar. Portanto, não será necessário pedir, no país onde reside o devedor de alimentos, o reconhecimento, a revisão daquela sentença. Ela produz efeitos executivos, sem necessidade de qualquer outra formalidade, no país da residência do devedor, desde que os dois países envolvidos tenham aderido, portanto, quer ao regulamento, quer ao dito protocolo de Haia. Então, e relativamente aos outros países que não estejam abrangidos por essas convenções, existem outras convenções aplicáveis às obrigações alimentares, nomeadamente a de Nova Iorque, de 1956, entre outras. O que distinguirá uma situação da outra é que, relativamente a esta situação que eu acabei de expor do regulamento de 2009, é que, ao abrigo das outras convenções, poderá e será em regra necessário pedir o reconhecimento no país da residência do devedor da decisão que fixou os alimentos no país da residência do credor. Portanto, a distinção será essencialmente essa. Antes de poder avançar com qualquer providência no país da residência do devedor que permita a cobrança coerciva, ou seja, forçada dos alimentos em dívida, será necessário pedir nesse país, portanto, o reconhecimento dessa decisão, ou seja, dar força executiva à decisão que condenou o devedor no pagamento daqueles alimentos. E isto porquê? Porque, nos termos das outras convenções, portanto, não se encontra prevista a força imediata e direta que o regulamento que abrange os países da União Europeia reconheceu aos credores de alimentos, portanto, de ver executados diretamente no país do devedor os alimentos que lhe tenham sido fixados noutro país abrangido pela dita convenção. Esta matéria tem levantado, portanto, algumas questões em termos de jurisdição de família e menores, uma vez que, verificado aqui no território nacional
que o devedor ou a devedora não paga e que se ausentou para o estrangeiro, muitas vezes é questionado então e o tribunal não faz nada. Isto porque muitas vezes não há rendimentos que possam ser descontados aqui no território nacional, não é possível a intervenção do Fundo de Garantia dos Alimentos porque, por exemplo, o rendimento do agregado do credor ultrapassa os limites que permitam a intervenção do Fundo de Garantia dos Alimentos, já explicámos isto noutras sessões, e, portanto, o credor fica pensa que fica sem mecanismos de salvaguarda do crédito de alimentos que lhe foi fixado. Pois, nesse caso, o que tem de fazer é dirigir-se com os documentos que eu já mencionei atrás à Direção-Geral da Administração da Justiça, no link que está acessível para esse efeito, formular a pretensão, explicar o montante da dívida, juntar os documentos e estarão desencadeados os mecanismos necessários para permitir a cobrança dos alimentos no estrangeiro. Tenho de focar aqui que essa incumbência não é do Ministério Público. O Ministério Público não faz esse pedido junto da Direção-Geral da Administração da Justiça. A lei diz que é o credor dos alimentos, ou quem o representa, que deve desenvolver essa tarefa de fazer valer os seus direitos junto das autoridades estrangeiras. Espero ter sido claro quanto a esta questão. Bem-aja pela atenção.